companheiros de jornada espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações e que possamos perseverar em comunhão com o Evangelho, vida a nos instruirmos como espíritas e a nos amarmos como irmãos. Eu sou Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita, Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O exemplar que nós estamos utilizando é o da 36ª edição, publicado no ano de 2015, editado pela Federação Espírita Brasileira. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 8, em que prosseguiremos no estudo do capítulo 3, que se intitula Equipagem Mediúnica, que vai da página 27 à de número 34. Para fins didáticos, nós dividimos este capítulo em 5 partes. E neste momento, nós iremos ver a segunda parte, em que o espírito Aulus trata do vidente e do sonâmbulo, que compõem dois dos que compõem os 10 membros do grupo espírita e que eles assistem e que estão estudando. Então, confiantes em Cristo, vamos à análise deste encontro. Quase rente parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos presumíveis e informou: aqui temos o nosso amigo Anélio Araújo. Vem conquistando gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Aqui ele demonstra um trabalhador que tem 3 tipos de mediunidades diferentes: a clarividência, a clareaudiência e a psicografia. A clarividência, segundo a capitulação do nosso livro dos médiuns, são os médiuns videntes dotados de faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, né? Sem estar dentro de um grupo mediúnico, sem estar dentro de uma mesa mediúnica, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico. Ou seja, alguns veem esses irmãos a todo instante, naturalmente, a toda hora, como se fosse uma pessoa física, o espírito fosse uma pessoa física, e outros só têm essa faculdade quando estão em estado sonambúlico, né? Ou em estado mediúnico, ou dormindo. A gente não deve confundir a vidência ou a clarividência com aquelas situações em que, por exemplo, pelo medo, ou pelo susto, ou pelo ambiente, a gente vê determinado espírito numa determinada situação. Ou seja, clarividência é algo natural, repetitivo, que a gente tem esse costume de se deparar com a vidência. E aquelas situações que a gente, por exemplo, passou no cemitério, está morrendo de medo, e a gente acaba vendo um espírito ali. Mas a gente só viu por causa do medo, por causa da situação que está passando em frente ao cemitério. Então, nisso aí a gente não pode concordar que seja uma pessoa dotada de evidência. Foi apenas uma situação fortuita que aquilo aconteceu. Falamos da clarevidência. A clareaudiência, na concepção do livro dos médiuns, são aqueles irmãos que ouvem a voz dos espíritos. É algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no fórum íntimo, né? Está dentro da consciência da gente. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, quando uma pessoa viva. A gente tem a nítida noção de que está ouvindo uma outra pessoa, uma terceira pessoa, como se estivesse presente ali. Claro, o espírito está presente, né? Mas é um espírito, e a gente está ouvindo aquela voz vinda de fora.
Os médiuns audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos, né? Aquele que ouve os espíritos pode conversar normalmente com eles. Quando tem o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz, né? O timbre, a maneira como o espírito fala, permite essa identificação entre o médium e o espírito. E, por fim, a psicografia, né? Quando a mensagem é transmitida mediunicamente de forma escrita, uma carta, uma página, um livro, né? O psicógrafo é aquele irmão que escreve a mensagem ditada pelo espírito. Prosseguindo no texto. Em seguida, abeirou-se de um cavalheiro simpático e notificou: este é o nosso colaborador Antônio Castro, moço bem-intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossa atividade de permuta, da troca da comunicação, né? Da mediunidade. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa à maneira de uma criança, comprometendo-nos a ação. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos a cautela, porque, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física. Será, porém, valioso auxiliar em nossos estudos. Veja que o nosso irmão Aulus destaca a qualidade desses dois médiuns, né? São bem intencionados, possuem valiosas possibilidades dentro da mediunidade. Um potencial médium a ser desenvolvido, a ser educado. Todavia, não possui ainda a mediunidade educada, né? Mediunidade não educada, diferente daqueles outros dois que a gente estudou no encontro passado. Esses dois de agora possuem mediunidade não educada. E o que seria mediunidade não educada? É aquele irmão que tem a passividade boa, fácil, né, de receber os irmãos, mas que, enfim, precisa de grande vigilância, né? Não dá para deixar esse médium sozinho. Durante a comunicação, tem que estar atento à comunicação, à mensagem, mas também temos que estar atento ao médium. Mediunidade não educada também é aquela que, apesar da facilidade de desdobramento, né, que o irmão consegue se concentrar com facilidade, que ele vai lá e passa para o plano assim, o intercâmbio espiritual com facilidade, mas que necessita de estudo para conhecer o processo, né? Ainda está fazendo de uma forma mecânica, de uma forma quase que automática, e não pode ser assim. A mediunidade educada pede que a gente tenha estudo para a gente saber como é que ocorre o processo para melhor trabalhar dentro desse processo, e também aquele que não possui experiência para obter segurança nas próprias observações, né? Geralmente, aquele médium que observa alguma coisa e que, ao detalhar, ele mesmo não confia naquilo que ele está detalhando. Ele coloca mais dúvida naquilo que ele está tentando transmitir do que confiança naquilo que ele viu, ou naquilo que ele ouviu, ou naquilo que ele próprio transmitiu.
A mediunidade não educada ainda se observa no comportamento no campo espiritual displicente, né? Não tão sério, não tão disciplinado. E uma dessas características é a passividade sem cautela. Aquele irmão que dá passividade de qualquer jeito, sem cuidado, sem segurança, sem disciplina. E aí, no caso dessa passividade sem cautela, é como se a gente deixasse o nosso corpo mediúnico à mercê do comunicante, né? É como se dissesse assim, o irmão vai fazer o que ele quer. O irmão, a comunicação é dele, então ele pode adornar. Não é assim. Nós sabemos que uma mediunidade educada, por exemplo, ela não evita a comunicação, mas ela filtra a energia da comunicação, ela filtra o conteúdo da comunicação sem prejudicar a mensagem, mas sem deixar também que o irmão faça o que ele bem queira que aconteça durante a comunicação. Por exemplo, se nós temos um irmão lá que no espírito, que na sua comunicação quer falar um palavrão, quer ofender o dirigente, o médium, que é bem educado, ele vai deixar transparecer que o médium quer xingar, que o espírito quer xingar, que o espírito quer ofender, mas ele não vai nem proferir a ofensa, nem vai proferir o palavrão. Não vai, né? Ele vai mostrar que o irmão está nervoso, que o espírito está ali rancoroso, mas não vai deixar proferir o palavrão, não vai deixar proferir a ofensa. Porque isso, se acontecer, quebra a harmonia do trabalho, quebra a harmonia do ambiente de comunicação. Então, ele filtrou a comunicação. Já o irmão que não tem essa cautela, já o médium que não tem essa educação, ele vai deixar que o irmão fale um palavrão, vai deixar que o irmão fale a besteira que ele acha que tem que falar, e aí acaba prejudicando o trabalho. Então, não é assim que se procede, né? Nosso corpo físico não não fica à mercê do comunicante, não fica ali ao bel prazer do espírito comunicante. A passividade sem cautela também se demonstra na prática da caridade, que não permite a falta de atenção com a própria segurança. Ou seja, estamos ali para trabalhar, estamos ali para fazer o bem, estamos ali para praticar a caridade, mas não podemos deixar de cuidar da nossa segurança. Prática da caridade aliada à nossa própria segurança. Então, nessa equipagem mediúnica, até aqui, dos 4 irmãos apresentados pelo Espírito Aulus, nós tivemos a Raul Silva, que é o dirigente, tivemos a Eugênia, que é a médium de psicofonia, o médium de corporação, tivemos o Anélio Araújo, que é um vidente, um audiente, um psicógrafo, e o Antônio Castro, que é sonâmbulo e também psicofônico, também um médium da incorporação. Foram os 4 apresentados até aqui. Nós vimos que os 2 primeiros, que fazem o papel de dirigente e o papel de médium psicofônico, eles possuíam a mediunidade educada. E vemos que os 2 últimos que tratamos neste encontro, né, um deles, o vidente, o audiente, o psicógrafo, ele ainda tem um potencial, mas ainda está em progresso. Devagar, mas em progresso. E já o último, o sonâmbulo psicofônico, esse, notadamente, precisa de educar a sua mediunidade. E a mediunidade dele ainda tem que ser muito disciplinada, tem que ser muito educada. Então, nesses 4 trabalhadores, nós já identificamos aí 3 tipos de situação. Um que a mediunidade está tranquila, está educada, outro que está em progresso e outro que está lá bem atrás, né? Precisa ser educado. Não quer dizer que a gente vai botar esse irmão para fora, pelo contrário, nós temos que ajudá-lo, incentivá-lo a educar a própria mediunidade.
A mediunidade educada, tanto aqueles que estão também em gradativo progresso, como aqueles que estão com a mediunidade a ser educada, eles mostram comunicação mediúnica fácil e mostram passividade excelente. Ou seja, o desenvolvimento da mediunidade, a comunicação flui tranquila, vai, avaza, tem problema. Então, o que faz a diferença entre a mediunidade e ser educado? Qual a diferença entre o que está em gradativo, o progresso, está ali no mediano? E qual seria aquele que está com a mediunidade de ser educado? Se todos eles possuem comunicação fácil, se todos eles têm uma passividade excelente, recebem os irmãos com facilidade. Nós temos que ver aí que uma coisa é a mediunidade desenvolvida, é aquele que dá passividade com tranquilidade. E outra coisa é aquele que tem a mediunidade educada, aquele que tem domínio sobre o seu trabalho, aquele que tem domínio sobre as suas habilidades. Isso é que é mediunidade educada. Nós vemos que aqueles que possuem a mediunidade educada, ele se coloca como um parceiro que auxilia plenamente os benfeitores, né? Se fosse uma equipe de médicos numa cirurgia, né, você teria o médico, o principal ali, que estava atento só na sua cirurgia, e a outra equipe ajudando, os demais elementos da equipe ajudando ele ali de forma como se um lesse o pensamento do outro. O que está em gradativo progresso é um parceiro que auxilia, realmente ajuda, está ali, contribui, mas ele pede alguma atenção, ele requer atenção em determinadas situações. Ou seja, não se pode confiar de pleno na segurança desse irmão que está em gradativo progresso. De vez em quando, a gente tem que chegar junto e ajudá-lo. Já o que possui a mediunidade a ser educado, ele requer atenção plena dos benfeitores, né? Não dá para deixar esse irmão trabalhar sozinho. Se a gente fizer uma comparação, assim, para que a gente possa entender um pouco melhor, a gente vai fazer uma comparação com um médico como fosse um motorista, né? Motorista de uma empresa, e os espíritos benfeitores como os diretores dessa empresa. Então, vamos comparar o médico como motorista e os espíritos benfeitores como os diretores da empresa. Aquele médium que possui a mediunidade educada, ele vai se comportar como um motorista e dirige. Está lá dirigindo para o seu diretor. E durante a sua direção, o diretor da empresa vai estar tranquilo, vai estar lendo o relatório da empresa, vai estar fazendo uma busca de uma pesquisa. Ou seja, o diretor da empresa, dentro do carro, vai se preocupar com outros afazeres, mas não com a direção que o motorista está empreendendo. Mesma coisa os espíritos benfeitores, né? Se nós estamos diante de um médico com a mediunidade educada, os espíritos benfeitores vão se atentar para outros aspectos do trabalho a ser feito. Não vai se preocupar tanto com o médium, porque sabe que o médium corresponde aos anseios da espiritualidade, né? A sincronia, a sintonia entre o médium e os benfeitores se conecta tranquilo. Então, os benfeitores vão ter espaço para se atentar em outras situações, em outros pormenores da comunicação, sem estar com tanto cuidado com o médium. Não é que ele vai abandonar o médium, mas vai estar tranquilo, vai estar confiante no exercício do médium. Já aquele que está em gradativo progresso, está ali na fase mediana, se ele fosse um motorista dessa empresa, ele estaria dirigindo, estaria lá desempenhando as suas funções, mas vai requerer do diretor da empresa, né, que em alguns momentos ele chame a atenção desse motorista. Ó, olha por aqui, ó, cuidado com aquele outro rapaz ali, cuidado com aquele outro carro, cuidado com esse caminho. Ou seja, ao invés do diretor estar apenas atento com os seus afazeres, ele vai estar dividindo a atenção entre o que ele tem a fazer,
mas também com o desempenho do motorista. Então, se nós temos um médium em gradativo progresso, os espíritos benfeitores vão saber que ele auxilia, mas nem todo instante vai poder confiar plenamente nesse médium. Em determinadas situações, eles vão ter que interferir sobre o médium. E naquele médium que possui a mediunidade a ser educada, se ele fosse um motorista, ele estaria dirigindo. Só que o diretor da empresa vai estar o tempo todo preocupado com a viagem, com o percurso, né? Com a maneira com que aquele irmão está dirigindo o carro. Então, na vez do diretor ter espaço para ler um relatório, para ver uma mensagem, não, vai estar preocupado com o desempenho do motorista. A mesma coisa são os espíritos benfeitores em relação ao médium que tem a mediunidade a ser educada. Ao invés de estar atento ao socorro, à prática da caridade, à harmonia da casa, ele vai estar mais atento ao médium para ali desenvolvendo o seu trabalho. Bem, meus queridos, por hoje é só. Espero que tenham gostado. E nós pedimos que, se vocês tenham gostado, divulguem nosso trabalho, compartilhem, enviem críticas, sugestões, nos ajudem a aprimorar o nosso estudo. Eu fico por aqui, aguardo vocês no próximo encontro, em que nós permaneceremos no estudo do capítulo 3º, Equipagem Mediúnica. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, mediunidade deve estar aliada à cautela, ou seja, não se deixa o corpo à mercê dos comunicantes, a fim de que o tentame da fraternidade não traga prejuízo à organização física. Que o Cristo nos abençoe.